Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Neste momento a gente inicia aí essa série de lives que eu preparei aí com temas bem especiais e bem únicos para poder trazer nesses próximos 3 dias aí, que é só o início, viu? Para vocês aí durante esse momento que nós enfrentamos de isolamento social. Para mim é um momento inédito estar aqui compartilhando com profissionais sensacionais que estarão conosco aí ao longo desses 3 dias, como a nossa convidada de hoje, a Priscila Dietz. Amanhã nós teremos o Padre Robson e todo mundo está me perguntando, Luciana, por que você convidou o padre para falar sobre liderança espiritual? E amanhã eu explico por que eu escolhi o padre para esse tema. E no dia 30 nós teremos a querida também, Veridiana Cavalieri. Ela é de Sinop, então é uma convidada também bastante especial, assim como o Padre Robson e a Priscila. E no tema de hoje nós falaremos sobre a saúde mental em tempos, desses tempos desafiadores que nós enfrentamos, os cuidados que nós precisamos ter com a saúde, principalmente a ansiedade que vem batendo aí durante todo esse período de insegurança, sobre esse período incerto, e de isolamento que nós vivemos e que traz ansiedade, traz outros sentimentos. E a Priscila, que já está aqui conosco, eu vou estar convidando ela para estar aqui entrando conosco. A Priscila que está aqui conosco, ela é psicoterapeuta integrativa. Já ouviram falar das terapias integrativas, né? Ela é pós-graduada em desenvolvimento humano e especialista avançada em florais alquímicos de Joel Aleixo. Pessoal, florais estes que tem me ajudado muito. Pri, boa tarde! Tudo bem? Boa tarde. Tá ok meu áudio aí para você? Travou um pouquinho. Gente, manda aqui pra gente a cena só para dizer se vocês estão nos ouvindo bem, nos vendo bem, com qualidade também. Pri, você me escuta aí, tudo bem? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Ok, tô te ouvindo bem também. Pessoal que tá aqui nos assistindo, você nos ouve bem também, você nos vê bem. Vai contando pra gente de onde vocês são, porque aqui nós convidamos o Brasil inteiro para participar. A gente fez diversos compartilhamentos. E no tema de hoje, nós vamos falar aí com a Priscila. Priscila é uma terapeuta integrativa. Ela é pós-graduada em desenvolvimento humano e em gestão estratégica. E é uma especialista avançada em florais de Joel Aleixo. Como eu estava falando, florais estes que me ajudaram bastante, como quem me conhece sabe, que nos últimos 2 anos aí eu passei por uma depressão moderada. E esses florais me ajudaram muito a renascer das cinzas, como diz o velho ditado. A Pri também ela é astróloga, ela é uma astróloga alquímica, além da terapia. E ela também tem aí a formação de tarô alquímico terapêutico e a realinhamento dessa energia dos chakras, muitas vezes, que a gente não entende, Pri? Porque algumas coisas acontecem com a gente vem culpando aí a pandemia, a crise, o governo, a Deus e a todos, muitas vezes não entendendo dos nossos traumas e crenças. Pri, tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado, na verdade. Exatamente. Essa cena agora é toda sua e a gente vai aí conversando sobre esse tema tão importante que é a saúde mental, Não devemos só nos preocupar com a saúde física, mas também com a nossa saúde mental
para que possamos sair aí mais fortes de todo esse tempo desafiador que nós vivemos. Então, obrigada aí, obrigada pelo convite, né? Sejam todos aí bem-vindos, quem está entrando. Esse é um tema que está sendo muito procurado, muito pesquisado, muito falado, né, Luciana? Então, as pessoas estão buscando saber mais, entender mais. Eu atendo também, né, há mais de 6 anos, atendo e acompanho, tenho acompanhado os casos, então quero compartilhar também um pouquinho o que a gente tem visto, né, no consultório, o que as pessoas estão demandando, o que as pessoas estão sentindo de uma maneira mais geral, assim, com essa situação totalmente nova, totalmente inusitada que nós estamos vivendo aí, totalmente que ninguém nunca imaginou, né? A gente ouvia falar que passaríamos uma terceira guerra mundial, mas ninguém imaginava que essa terceira guerra seria através de um vírus, né? E o confinamento, justamente, o confinamento ele causa essa angústia, né? Todos nós estamos vivendo de uma forma... vai me interrompendo, tá? Então, quem quiser fazer perguntas também vai me interrompendo que a gente vai batendo um papo aqui. Claro, o pessoal manda suas perguntas aqui, depois a gente vai responder ao final vocês, tudo bem? Então, hoje, o que a gente tem nessa situação atual, né? A gente tem rotinas, né, completamente alteradas, todo mundo está passando por uma readaptação das suas rotinas, escola, quem tem criança, a rotina da escola nova, a rotina... eu estava lendo um artigo essa semana que é a hiperconvivência dos casais, né? Então já saiu notícias aí do aumento dos divórcios na China, por exemplo, que já acabou a quarentena, e aí já tem índices crescentes do divórcio. Então a gente tem visto essa hiperconvivência entre os casais, como está afetando toda a rotina do casal, a rotina da família, a rotina das crianças, né? A gente está vivendo um momento que todo mundo fica se perguntando como que vai ser os próximos passos, como que vai ser o nosso futuro, né? Como que a gente vai se readaptar, né, a esse novo momento, essa nova convivência. E isso realmente afeta o nosso campo emocional, o nosso campo mental, né, a nossa saúde psíquica, não tem como. Né? Então, E também a nossa saúde no trabalho também, né, Pri? A questão emocional aí no trabalho, inclusive ontem, até na entrevista na Rádio CBN, que eu sou colunista aí toda segunda, eles até abordaram que chegou uma dúvida sobre isso, a empresa, né, que estava preocupada, uma empresa aqui da região que estava preocupada com essa questão da saúde mental aí dos trabalhadores, pelo fato dessa redução aí dos salários, dos contratos, né, que estão ocorrendo. Então essa empresa ela estava preocupada exatamente com essa questão, sobre todo esse suporte, né, aí dentro da empresa para poder manter essa rotina aí, além de produtiva, os colaboradores engajados, mas também ela manter-se aí de forma agradável. E toda a mudança também, principalmente todo mundo que começou a trabalhar home office, né? Então tem que se adaptar, e toda essa rotina do trabalho em casa, dividindo espaço com a esposa, dividindo espaço com os filhos. Então a importância da gente organizar uma rotina, né? Organizar o nosso dia a dia para a gente manter o equilíbrio das relações em casa, né? Manter o equilíbrio familiar, manter o equilíbrio emocional e o equilíbrio mental. Né? É um grande desafio aí para todo mundo que tá tendo que enfrentar essa situação nesse momento que ninguém nunca imaginou, ninguém esperava. Então, assim, a gente percebe que as pesquisas que eu fiz, né, fui fazendo e também conversando com os pacientes que eu atendo, a gente percebe que no começo da quarentena ficou todo mundo, muitas pessoas acabaram achando que era férias, né, Lu? Então, assim, as pessoas achavam que, nossa, vamos descansar, estou em férias. Aí passa a primeira semana, segunda semana, quando chega na terceira semana, a gente começa a perceber realmente o aumento da ansiedade, aumento algumas pessoas que já tinham tendência ao pânico, à ansiedade, começa a sentir esses sintomas mais aflorados. E aí começam os problemas dos relacionamentos familiares, né? A dificuldade das pessoas se concentrarem, quem está trabalhando em casa, a produtividade no trabalho também fica afetada ali naquela situação. Então,
eu trouxe aqui algumas dicas, né, algumas pesquisas que eu fiz para a gente compartilhar, né, o que eu tenho passado nas consultas e também compartilhar aí com todos vocês aí essa reflexão, né, para a gente compartilhar Exatamente. E esse é momento. natural, né, Pri, que os profissionais, as pessoas atrás desses profissionais aí sintam medo, sintam ansiedade, às vezes tentam fingir, né? A gente pergunta, oi, tá tudo bem? Como você tá? Não, tô ótima, tá tudo bem. E Sim. é importante tentar acolher esse sentimento aí, né, de ansiedade, de medo, de insegurança, tentar sentir esse sentimento aí e não se cobrar ainda mais do que o momento já está aí nos cobrando, né? Uhum. E vai ter toda uma retomada também, né? A gente tem ouvido as pessoas que estão, infelizmente, perdendo emprego, pessoas que estão tendo redução de salário, né? Está tendo redução de jornada, redução de salário. Então, é toda uma retomada do ponto de vista econômico, não só da rotina ali que a gente vai ter que se readaptar, mas também do ponto de vista das pessoas se reestruturarem, né? Nessa nova etapa, pessoas que estão agora pensando em procurar emprego, como começar nessa retomada. Então, é um momento bastante delicado e preocupante, né? Então, como eu estava dizendo, pesquisas como aumento do índice de divórcios, a gente já está vendo alguns resultados em alguns outros países, o aumento também, assim, um tema que é difícil a gente falar, mas precisa falar porque está acontecendo o aumento do suicídio, né? Então a gente já está sendo registrado isso, então a gente tem que se fortalecer, conversar mais, falar a respeito, e é o que eu sempre digo, precisando de uma ajuda, se a pessoa está sentindo um aumento da ansiedade, aumento do estresse, a pessoa não está conseguindo ficar, até as pessoas que estão sozinhas em casa também têm dificuldade, não só quem está em família, né? Principalmente quem está sozinho. Então buscar ajuda realmente, né? Buscar informação, buscar ajuda, para que essa situação não caminhe para um lado mais difícil, né, para a pessoa. Exatamente. É o que eu venho falando muito aqui para eles, né, ao longo dos conteúdos que a gente vem divulgando para ajudá-los, é tentar, né, pensar positivo, trazer essa energia aí de esperança, de fé, porque é um momento que vai passar, né? Reconhecer essa dor e tentar pensar o máximo positivo, pensar no amanhã, a crise vai passar, focar nas oportunidades, né, que a crise traz, talvez de evolução. Se eu estou passando por esse momento, o que eu posso aprender com ele? E cada corpo, cada cabeça aí reage de um jeito, né? E procurar essas atividades que possam te trazer prazer, encontrar o seu propósito e buscar essa ajuda é muito importante. O autoconhecimento desse momento é uma das habilidades aí que vão permear nesse mercado pós-crise. Inclusive, até divulguei há pouco um artigo sobre isso no meu LinkedIn, sobre essa arte, né, de se reinventar. Então é esse momento importante, né? Se sentir, está sentindo perdido, é um momento importante e extremamente, às vezes, necessário buscar uma ajuda de um profissional, né? Para poder se autoconhecer e saber enfrentar tudo isso da forma mais saudável e mais sustentável possível. Sim. Então, aí o que a gente tem ouvido bastante, né? Então, eu trouxe aqui algumas dicas. Primeiro ponto, né? É não ser seletivo naquilo que você está consumindo de notícia, daquilo que você está consumindo de informação, né? Então, é até recomendado, assim, você não está acompanhando esse excesso de notícias negativas, porque isso vai impactar no seu estado emocional, no seu estado psíquico e até no seu trabalho. Porque se você mantém a notícia o tempo inteiro, você tem dificuldade até de concentração, né, Lu, no seu trabalho, na sua rotina. Então é importante você se afastar dessas notícias negativas, manter o foco na sua rotina, no seu dia a dia, manter essa rotina equilibrada do horário do sono, o horário do descanso. Então, horário do descanso, realmente dedicar o descanso. Porque eu tenho atendido pessoas que têm emendado. Então, troca o dia pela noite, principalmente os adolescentes,
quem tem adolescentes em casa tem questionado isso, que os adolescentes estão invertendo o dia pela noite, os pais ficam sem saber como lidar com isso, porque todos os adolescentes estão acabando dormindo até mais tarde, e isso, de certa forma, acaba afetando o psicológico e afeta também, principalmente, a imunidade, que eu acho que o foco desse momento é a gente cuidar da nossa imunidade, né? A gente ter um bom sono, ter uma boa alimentação, e a gente poupar a nossa imunidade, digamos assim, né? Para a gente manter um padrão de sono bom, um padrão de alimentação, uma rotina saudável, para que você não fique com aquele resfriado que a gente costuma ter, né? A gente já, né, até aqui em São Paulo já é comum essa época do ano, né, Lua? Que é uma época já de mais resfriado, essa entrada do inverno. Então, quanto mais a gente cuidar da nossa rotina, da nossa saúde mental, emocional, melhor para a nossa imunidade, né? Então, acho que um dos grandes focos, além de todos os cuidados da higiene, né, de você manter o distanciamento social, é você também cuidar da sua imunidade, né? Então, importantíssimo, como que está a qualidade do nosso sono? Você está dormindo bem, não está dormindo bem? Está tendo picos de sono? Quantas horas por dia você tem dormido? Então, é importante fazer essa avaliação, porque se você está com pensamento acelerado, está com preocupações, está com angústia, não está conseguindo dormir bem, ou está trocando o dia pela noite, né, como algumas pessoas têm feito, isso tem uma tendência a cair a nossa imunidade. E aí E até também... muitos profissionais também, né, vêm aí enfrentando as rotinas, passando aí do horário de trabalho, né, e se tornando Sim. aí, às vezes, a questão do tempo, da produtividade também, né, acaba interferindo aí um pouquinho nessa questão. Sim. Então, assim, outra questão super importante, então, manter essa rotina do trabalho, então, acordar de manhã, você vestir uma roupa, você se arrumar, isso faz bem para a saúde mental. Lu. Então, não é só uma questão de, vou tirar o pijama, não vou tirar o pijama. Então, isso é importante, já tem estudos que comprovam. A gente manter a nossa higiene, manter o nosso acordar, vestir uma roupa, tomar um banho, isso já dá um bem-estar para você começar o dia. Se você conseguir fazer alguns exercícios, né, mesmo que sejam alongamentos leves, sabe? Fazer um alongamento simples, aquilo também já dá uma disposição para você começar o seu dia. Uma outra dica também é você tomar no mínimo 10 minutos de sol por dia. Mesmo quem está aqui em São Paulo, que tem mais dificuldade no apartamento, pega aquele pedacinho de sol ali que está entrando ali na janela, na varanda, na cozinha, e tenta ler um livro ali naquele sol por 10 minutos. Por quê? Ali a gente já consegue vitamina D. Vitamina D é essencial para uma série de fortalecimento da nossa imunidade, fortalecimento do nosso estado de espírito, do nosso ânimo. Então a gente precisa bastante do sol, né? Então é uma outra dica aí também para você manter uma rotina boa. E também não perder o contato. Então, uma grande tendência que eu tenho visto, as pessoas estão se isolando. Então, assim, eu não quero falar com ninguém, eu não quero entrar em contato com ninguém, mas é importante para a saúde emocional, saúde mental, você manter uma rotina. Então, por exemplo, se você tinha costume de encontrar amigos quarta-feira à noite, tenta manter, né, novamente encontrar com esses amigos. Se vocês iam jogar futebol, por exemplo, e não está podendo mais jogar o futebol, tenta encontrar, tenta bater um papo online, né, tenta fazer uma reuniãozinha para continuar mantendo esse contato social que é saudável para nossa mente. Além para a carreira também, né? Essa nutrição dos relacionamentos aí, para quem está em busca de emprego, aproveitar esse momento para nutrir também esses relacionamentos, para mostrar esse Network, né? Ampliar o conhecimento network. ligado, é muito importante. Além de que é um momento também, né, Pri, que a gente vai ver aí dentro dos relacionamentos, dentro de toda essa cadeia de networking, quem é quem também nesse momento, né? Quem vai estar ali com você, como eu até divulguei outro dia numa frase no meu Instagram, quem vai estar com você na saúde e na tristeza, né? Então é um momento aí também de poder nutrir tanto essas amizades, de saber quem é o colega, quem é o amigo que vai estar ali com você. Inclusive, hoje até vi uma postagem nesse sentido, né? Amizades de longa data são raras. Mas de que forma?
que você vem nutrindo para que essas amizades também, né, cuidando da sua comunicação, para que as suas amizades também possam ser, né, esses relacionamentos, então networking também possam ser de longa data. E o Então, há encontro toda essa familiar reflexão. também, né, Lu? Assim, uma recomendação é tentar manter os encontros familiares, mesmo que virtualmente, né? Você encontrar as pessoas que você tinham costume de almoçar no domingo, as famílias que almoçavam no domingo, tentar manter um contato, né? Mesmo que virtualmente, o contato com o netinho, o contato com o sobrinho, para continuar não ter tanto essa sensação do isolamento, né? Sentir que os laços continuam, né? Então a gente continua tendo os laços familiares, os laços de amizade, é apenas uma fase e é aquela, eu acho que a nova frase agora é vai passar. Primeiro era o fique em casa, agora é vamos, né, ter calma que vai passar. Uma outra dica interessante é essa coisa de você também ter um momento, já que está há bastante tempo em casa, você ter um momento para fazer algo que você goste, que você sempre quis fazer, que você nunca teve tempo, nunca teve. E a correria do dia a dia não deixava você desenvolver algum hobby que você gostava. Então, assim, uma pintura, né? Você pode espalhar tinta, fazer alguma pintura, fazer alguma atividade, escrever, né? Tem várias pessoas que falam, nossa, eu tenho vontade de escrever, nunca consegui iniciar, né? Nunca consegui ter tempo para me dedicar à escrita. Então, né? Dedicar para esse hobby, ou fotografia, né? Se a pessoa, às vezes, já tem aquelas fotografias antigas e nunca parou para fazer uma seleção, para fazer, né, olhar para essas fotografias. Então, assim, buscar um hobby, né, Lu? Você buscar algo que você te dê prazer de fazer. Porque eu tenho atendido muitas pessoas que estão, assim, desculpa, desanimadas. É uma sensação de desânimo, de falta. Nossa, desculpa, gente. Falta de vontade de fazer as coisas. Então é importante resgatar essa vontade de ter prazer nas pequenas coisas, né? Eu tenho visto o pessoal aí fazendo muito pão, né? Muito bolo, umas coisinhas gostosas aí na cozinha também. Eu vejo só nas minhas Arriscando, né? postagens. É uma dica, né? Você fazer a culinária, a gastronomia, fazer, sabe? Mesmo que dê errado, não tem problema, chamar, vamos fazer junto, né? Outra coisa é artesanato, gente. O artesanato é tão bom para a saúde mental, sabe? Você fazer um crochê, você fazer um tricô, você fazer uma tecelagem. E às vezes na correria a gente tinha se desconectado disso, né? A gente estava totalmente distante. Então, assim, o que vocês percebem assim, que as dicas estão muito ligadas a não ficar só nas mídias sociais, né? Não ficar só no tecnológico. Conseguir sair também um pouco, tirar a mente, é muito saudável, gente, para a saúde mental. Tirar um pouco a mente da tecnologia. Porque você já tem aquele momento do trabalho, quem trabalha, né, com computador, vai estar ali um tempo longo ali no trabalho. Então, você tentar tirar um pouco a mente aí desse momento e fazer algo físico mesmo, né? Algo material. Quando a gente estava na rotina do escritório, né? Quem trabalha em escritório, por exemplo, tinha aquele momento de almoçar. E aí você saía um pouco e vai almoçar, encontra outro, bate-papo. Mas em casa, eu percebo que as pessoas estão ficando mais tempo em frente às telas, né, Lu? E aí isso acaba também afetando um pouco o cansaço mental, atrapalha o sono, né? Então traz uma dificuldade no sono e traz uma hiperatividade mental que realmente acaba prejudicando aí nesse momento aí que a gente está mais em frente às telas mesmo, né? Exatamente. Ontem, inclusive, recebi, né? Eu tenho feito um curso, eu ganhei aí um curso de Mindfulness, embora aí quem me vê às vezes presencialmente olha para mim e fala, Luciana, você está sem foco. Calma, às vezes minha mente está um pouco acelerada, porque eu tenho várias gerações da minha família aí que me causam uma ansiedade muito grande em alguns aspectos meus. Então eu venho trabalhando muito isso comigo, e um dos desafios ontem que o instrutor lá propôs pegar alguma coisa dentro da rotina e fazer de trás para frente, inverter algumas ordens, né? Dentro da rotina, a partir do momento que você acorda. Porque isso vai estimular naturalmente alguns desenvolvimentos que o mercado de trabalho
aí acaba requerendo, né, do profissional, do ser humano por si só, né, a vida nos requer, que é essa questão aí da resiliência, né, de se reinventar, que o mercado também vem cobrando. Então, isso faz aí muito importante rever essa rotina naturalmente, a internet, o celular, quais as habilidades e competências que vai servir para a tua carreira, né? E é o que eu sempre acabo abordando aí, eles estabelecerem alguns horários. Para assistir o Netflix é legal, mas estabelecer alguns horários ou algumas séries que possam te trazer o lifelong learner, né? O aprender a aprender, e é isso que o mercado vem requerendo o tempo todo. Até num outro curso que eu terminei, eu aqui estou num processo de desenvolvimento, acho que é o Mindfulness que eu venho praticando aí, que vem desenvolvendo, aonde ele falou, né? Muitas vezes ele até comparou aí com a metáfora do elefantinho. O pessoal que está nos assistindo já ouviu falar da metáfora do elefantinho? Já ouviu, Pri? A metáfora do elefantinho? Não, talvez tenha ouvido, mas não com esse nome. Como A que é? metáfora do elefantinho, quantas memórias, né? O elefante, ele não carrega, quantos traumas, quantas crenças nós não carregamos. E a gente, né, às vezes pode ser taxado de louco, de empreendedor de palco, deixa a sociedade lá fora te taxar, porque tem gente normal demais no mundo. O elefantinho, ele tenta às vezes ser normal, né? E a concorrência de gente normal lá fora é muito grande, então é muito legal ser anormal. E ele abordou isso, em ter coragem, seja imperfeito, você é ser humano, se você errar tá tudo bem, se cobre menos, se permita errar, porque tem muita gente no mundo tentando buscar a perfeição, tentando buscar ser normal, né? E estimular ao mesmo tempo em que você está praticando, entre esses erros e acertos. Isso foi até uma questão que eu achei muito interessante, por isso que estou olhando aqui para o lado, porque é minhas anotações, e você acaba estimulando esse lado crítico e direito do cérebro, e isso acaba te deixando um pouquinho mais humano. E para os líderes que estão aí nos assistindo, os gestores que estão nos assistindo, ou que irá até nos assistir depois, né? Porque essa live ela fica à disposição aí por 24 horas. Para quem nos assistir, qual é o lado humano que você vem estimulando, né? Nos seus colaboradores aí também, no seu time, né? Isso acaba sendo muito importante. Uma palavra, assim, não, que a gente escuta muito no mundo corporativo, e as pessoas também buscam na sua vida pessoal, não só profissional. Eu acho que é um momento que todo mundo está testando a sua resiliência, né? Eu acho que é testar essa resiliência, essa capacidade de lidar com o novo, né? Lidar com o inusitado, lidar com aquilo que ninguém esperava. E aí todos nós estamos tendo que testar essa resiliência, né? Cada um está tendo que inventar o próprio elefante, né? É verdade. Pegando essa historinha que você trouxe, cada um tem que criar o seu elefante, tem que pensar fora da caixa. E eu acho que, falando de saúde mental, a gente não pode deixar de lado a saúde emocional, o nosso temperamento, o nosso equilíbrio. Então, uma dica que eu posso deixar é assim, não adianta a gente criar mais confusão, né, dentro de casa, criar mais irritabilidade, criar mais brigas, porque não vai resolver. Vai tornar a situação ainda mais tensa. Então, assim, também cuidar um pouco para não se exigir tanto e também não exigir tanto do outro. A autocrítica, né, gera crítica. Eu costumo dizer isso. Quando a gente tem muita autocrítica com a gente mesmo, quando a gente se cobra muito, a tendência é a gente cobrar muito do outro. E aí isso você vai gerar um ambiente o quê? Mais tenso, mais desgastante, gera aquele clima pesado dentro de casa que acaba tornando esse período ainda mais difícil, né, Lu? Então, importante manter esse equilíbrio emocional para que você mantenha as suas relações em casa mais saudáveis. A gente sabe que é uma hiperconvivência, né, como algumas reportagens já estão trazendo, e as famílias estavam acostumadas aqui a sair de manhã, né, voltar no final do dia e ter aquele momento e depois ir dormir. Agora é um momento de hiperatividade. Então, nós temos que ter o quê? Mais tolerância
uns com os outros, né? Mais tolerância, mais resiliência, mais paciência. Então, nós estamos, acho que é um teste para todo mundo colocar suas virtudes aí em prática, né? Na prática É mesmo. importante também, né, sentir o outro também, se colocar lá no lugar do outro, voltar a resgatar aquele valor antigo, né? O que o outro talvez esteja sentindo. Olhar, né, é que eu falo, tirar os meus óculos e dar para o outro. Olhar Uhum. sobre os óculos do outro A empatia, também, né? né? Essa é a empatia. E eu acho importante também a gente, uma outra dica, muitas pessoas ficam com esse momento de tensão, muitas pessoas estão realmente recebendo notícias, né, de pessoas conhecidas, de parentes, de familiares que estão em contato com o Covid ou acabou tendo alguma perda familiar por conta. Então, realmente é um momento difícil, um momento que precisa a gente se fortalecer, quanto grupo, quanto pessoas, quanto famílias. Mas a gente também pode tentar também pensar um pouco além, né, desse momento. Por exemplo, uma dica que um psiquiatra americano estava dando é para a gente programar as próximas férias. Mesmo que a gente não saiba quando será essas férias, quando que a gente pode tirar, mas é uma forma de sair um pouco só do momento presente e você planejar, pesquisar sobre essas férias no seu momento de lazer, né? Quando você estiver ali naquele momento de descanso, planejar, imaginar, conversar entre família, né? Fazer o seu planejamento familiar, porque muitas pessoas, eu tenho pensado que as pessoas estão assim meio paralisadas, né? Tá? Gera uma sensação de, o medo gera paralisação. Então, quando a gente fica paralisado, é uma bola de neve, né? Então, quanto mais medo, mais a gente se paralisa. Quanto mais a gente se paralisa, mais gera a sensação de medo, de improdutividade, de estagnação. Então, você pensar um pouco, conversar, vamos falar do nosso Natal, né? Vamos falar como é que vai ser o nosso ano novo, vamos pensar no segundo semestre. Então, assim, tentar fazer esse exercício para trazer uma conversa mais leve, uma conversa mais saudável em família também, né? Não ficar só esse psiquiatra também estava dizendo que é importante ter essa rotina em família, né? Os membros da família, eles terem um momento de se encontrar, entendeu, Lu? Porque tem famílias que cada um está Sim. vivendo o seu horário. Cada um está vivendo. Um está à noite, o outro está de dia, o outro está dormindo, e acabam nem se encontrando, né? Então, não estão aproveitando esse momento para ter um encontro em família, para conversar, para se reaproximar. Então, a sugestão dele é pelo menos uma refeição por dia. A família definir e combinar de se encontrar naquela refeição, né? Se cada um está vivendo uma vida e não consegue se encontrar, mas que pelo menos em uma das refeições do dia a família realmente se encontre, os membros ali daquela casa consigam se encontrar, né? É uma outra dica também. O que mais? E é uma coisa importante, né? Porque quanto mais novos caminhos você acaba buscando ou direcionando a atenção aí para a família, para mudanças de algumas rotinas, para o desenvolvimento aí de alguns hobbies que talvez você tenha deixado de fazer com a famosa desculpa, não tenho tempo, né? Você acaba descobrindo aí coisas que você até então lhe dá prazer e ao mesmo tempo, se você direciona a sua atenção a coisas positivas para a família, um dos pilares de sustentação aí para as outras coisas, o nosso cérebro vai criando também, né? Novas sinapses neurais que vai fazendo a gente tendo insights e automaticamente enxergando novos caminhos e aquela luz lá no fim do túnel também, né? E eu acho que é importante também estar atento a esses gatilhos do quem está sentindo mais estresse, mais ansiedade, tentar identificar quais são os gatilhos do estresse para a pessoa. É um estresse com ela mesma, é um estresse em relação a uma preocupação do futuro, é o medo do futuro, é um estresse no relacionamento, né, entre o casal, é um estresse com o filho. Então, é um momento que todo mundo está tendo mais tempo de olhar quais são os meus gatilhos, né? O que me deixa irritado, o que me deixa ansioso, o que me deixa nervoso. Porque quando a gente apaga um pouco o barulho do mundo, né?
apaga um pouco o barulho externo, a gente tem tempo para olhar para o interno, né, Lu? Então, assim, quando você tem mais tempo para olhar para você, fica mais, é uma oportunidade de você identificar quais são os gatilhos, né, que me levam ao descontrole, que me levam à ansiedade, ao estresse, à angústia. O que está me levando a isso, né? Então, é um momento de fazer uma autoanálise também, né? É um momento importante de fazer. Agora, é o que eu sempre digo, muitas vezes a autoanálise, ela é importante, é um processo, mas para você realmente identificar os seus gatilhos, as suas sombras, muitas vezes precisa de um acompanhamento, né, de fora, uma visão profissional do seu processo. Porque sozinho fica mais difícil a gente realmente identificar esse nosso ponto cego. Porque muitas vezes é um ponto cego que a gente tem, né? E a gente não. O outro enxerga e a gente não enxerga. Né? E muitas vezes, muitas das coisas que a gente aprende é sentindo, né? Eu digo isso, acho que por mim, aí, quem vem me acompanhando é esse sentir. É muita questão aí da psicossomática, da psicologia, aí falando um pouquinho. E lembrar sempre de acalmar a mente. Está ansioso? Qual é esse momento que te traz a ansiedade, o estresse? Por que esse momento? Sentir esse sentimento de estresse e tentar acalmar a sua mente, sem julgamentos. E isso vai naturalmente te levando aí a uma elevação de um próximo nível, a um próximo degrau aí na sua vida, na sua carreira, enfim, nos outros níveis. E toda mudança ela acaba aí sendo, né, um processo químico, traz emoções fortes, mas a gente vai aprendendo, repetindo por meio da prática diária. A meditação também acaba sendo muito importante, né, Pri, eu falei É, aí é, do Mindfulness, mas a meditação ela acaba sendo importante, né? muito importante. Assim, não é uma prática comum, né? Quando a gente vai analisar o Ocidente, por exemplo, não é a meditação não é algo fácil para a gente, né? Então, é o que eu sempre digo, se você conseguir colocar uma música tranquila, colocar pelo menos por 5 minutinhos, 3 minutinhos, que aquilo te traga um bem-estar, né? Isso já é um processo de meditação. O mindfulness é justamente isso, né? Você não precisa estar parado, sentado, para você estar meditando. Você fazendo uma atividade que você está com a sua consciência plena, com a sua atenção plena para aquela atividade, já é uma forma de meditação. Então, se você está tomando. Tem uma dica que eu estava vendo outro dia, que é você usar o seu momento do banho como um momento terapêutico. Né? Você usar aquele momento de tomar um banho, você fala, não, agora eu vou relaxar, vou tomar um banho, que você vai, mentaliza, fecha os olhos, mentaliza todo o cansaço, todo o estresse, toda a preocupação indo embora, né? Você mentaliza a água levando aquela energia negativa, aqueles pensamentos preocupantes, aquela sensação de medo. Porque assim, Lu, as pessoas, tem ainda pessoas que estão no estágio da negação, né? As pessoas falam, não, eu tô bem, não, tá tudo ótimo. Mas no fundo, tem aquele medo, aquela preocupação que gera, como você disse, gera uma somatização. Como que a gente pega esse sintoma? No comportamento. Então você tem que observar o seu comportamento para você sentir se você está no estado alterado ou não. Analisa o seu comportamento, analisa o seu sono, como a gente estava falando no começo, tem gente que entrou depois, não viu, né? Analisa o seu sono, analisa a qualidade da sua alimentação, analisa como você está reagindo, se você está muito irritado, alguém pergunta alguma coisa do tipo, você pegou a toalha? A pessoa já responde explosivo, né? Ou então vai fazer um arroz, o arroz queima e você fica irritado. Então, é um momento, como a gente está num ambiente confinado, fica mais fácil identificar o que tira a gente do sério, né? Digamos assim, o que tira a gente do nosso equilíbrio. E uma coisa que eu trato muito nos atendimentos, esses detalhes que a gente capta aqui em casa agora, é da mesma forma no ambiente de trabalho. Então, um pequeno e-mail que você recebe daquela pessoa, uma mensagem que você recebe que você não gostou, da mesma forma que você está reagindo de forma impaciente em casa, agora, você vai reagir lá no seu ambiente de trabalho. E muitas pessoas acabam perdendo emprego e falam, nossa, eu não entendi por que eu fui demitido.
Por que eu fui demitido? Coitadinho de mim, meu chefe é chato. E não consegue Ruim, perceber demitido. que a maioria das causas da demissão está relacionado ou à questão de redução de custos, que acontece, ou à questão de relacionamento. Relacionamentos interpessoais. A pessoa ou não se dá bem com o chefe, ou não se dá bem com o colega, ou é uma pessoa que cria um problema no ambiente familiar, no ambiente profissional. Mas você vai ver aquela mesma pessoa também cria problemas no ambiente familiar. Tem uma relação, porque a gente é único, né? Como a gente age em casa, a gente vai acabar desdobrando esse comportamento para o trabalho. Então, esse momento de quarentena é importante analisar, pegar esses gatilhos, né? Quais são os meus gatilhos para irritabilidade? Por que eu estou me irritando, né? Eu estou em casa, derramei o café, já fico irritado? Entende? Bob Dutch diz muito, né, que a mente humana tem aí 5 competências, né? Como diz o velho ditado, nas empresas nós contratamos pela competência e muitas vezes demitimos aí pela postura, pela comunicação, ou seja, pelo comportamento. Então é muito importante, né, o profissional, a pessoa, o ser humano sentir, viver o seu sentimento, né? Seja ele bom ou ruim. E tentar tornar isso como parte, sentir, suspendendo os julgamentos, sendo curioso, olhando para dentro de si todos os dias e perguntando-se, né, o que eu posso fazer de diferente amanhã? O que não foi legal nesse dia, que talvez me trouxe estresse, me trouxe irritação, que eu discuti, que eu posso melhorar, né, eu, como ser humano, também mantendo esse estado de receptividade, olhando as oportunidades, porque a gente nunca vai saber de tudo, a gente sempre está aí errando, co-criando, e contar essa história, né? Seja de vida, como às vezes, né? Eu fico até iniciei falando, porque eu passei, enfim. Contar essa história e aprender, porque o nosso inconsciente ele vai aprendendo através das técnicas, da história que você vai contando aí, da sua história e sempre não deixar, não só no ambiente corporativo, mas na vida como um todo também, praticar a gratidão, que é algo muito desafiador, além de sentir e suspender o próprio julgamento. Com certeza. E assim, a gente tem visto não só agora, né, nessa pandemia, mas a busca pelo equilíbrio emocional, pelo equilíbrio mental. Então, todas as técnicas que eu trabalho hoje é justamente com foco nesse equilíbrio, é o foco realmente integrativo, para a gente se integrar e a gente conseguir achar ferramentas. Então, por exemplo, o floral, que é o floral alquímico que eu trabalho, é a única forma de você ter um equilíbrio emocional? Não, mas é um caminho, né? É uma possibilidade. Tem como floral, tem outras várias técnicas. Até mesmo porque o floral ele vai ajudar, mas ele também não vai fazer milagre, vai aparecer o gênio da lâmpada, né? Você esfrega e cria todas as curas, estão todas através de um vinho de floral. Não, muito trabalho. Todo processo terapêutico precisa do quê? Precisa do nosso empenho, da nossa vontade de mudar, da nossa vontade de transformar. Então, como você estava falando da gratidão, todo esse pensamento positivo, já tem vários estudos que mostram que não é historinha para boi dormir, né? Realmente o pensamento positivo causa um estado emocional de mais equilíbrio, que melhora a sua imunidade e que começa a melhorar as coisas à sua volta. Então, realmente, o pensamento positivo, a força do pensamento, a gente está no estado de que tudo bem, a situação é difícil, mas tem isso aqui de bom, tem isso aqui de positivo, já teve notícia boa. Isso faz com que você supere melhor situações difíceis. Isso tem estudos que comprovam. Por exemplo, estudos que comprovam que pessoas que estão no processo de quimioterapia para recuperação do câncer, por exemplo, se a pessoa está positiva, se a pessoa está confiante naquele tratamento, ela tem mais chance de dar certo do que a pessoa que não acredita. Né? Então, o medo para a saúde mental, hoje o medo, eu diria que é um dos maiores desafios da nossa humanidade, é o tratamento do medo. Porque o medo, ele é gatilho para N doenças, né? N distúrbios, N transtornos. Ansiedade, depressão, pânico, vem tudo do quê? Hipocondria também, que é quando a gente fica procurando. Agora aflorou muito, a gente está procurando doença, né? A gente está procurando sintoma. Nossa, eu tossi. Nossa, eu espirrei.
Nossa, eu acho que eu tô Dando com Google, febre. né? Acho que Significado do espirro. eu tô aqui meio quente também, acho que eu já tô com febre. Então a gente está num momento assim de exacerbação do nosso pensamento neurótico, né? Então a gente está procurando doença, está procurando sintoma. Então, controlar o medo, controlar a ansiedade, controlar esse momento, pensar no futuro, pensar no positivo, vai ajudar a equilibrar a sua saúde mental, a sua saúde emocional e você melhorar a sua imunidade. Porque o medo, o estresse, a ansiedade gasta a nossa energia, gasta o nosso campo psíquico, gasta o nosso mental. E aí, gastou, a gente vai caindo a imunidade e a chance de você ter qualquer tipo de contaminação, não só com corona, né, Lu? Qualquer tipo de contaminação, você fica mais vulnerável quando você está com o seu emocional mais fragilizado, né? É aquele velho ditado, né? O que que você está regando, o que que você está plantando, né? Aquilo que você rega, que você aduba, que você acaba plantando, talvez às vezes de forma inconsciente, porque o ser humano ele acaba sendo 95% dele inconsciente, né? Que foi outro aprendizado que Sim, eu tive aí nesse curso que terminei, que a gente sim. não somos seres que pensam e automaticamente isso, né? Então, tomar cuidado com o que você vem plantando. Às vezes, se você é grosso, né, com aquela pessoa que às vezes você gosta, que você tem uma afeição, mas por Uhum. algum momento você é grosso, o que que já está fazendo, né? O que que é ali que você precisa trabalhar com você que está te fazendo a ser grosso? Talvez eu vejo aí muitos profissionais reclamando para mim, ai, meu líder é grosso, né? Eu só tô ali porque eu preciso realmente do emprego. Então, dá esse feedback, né? De uma forma leve. O que está te fazendo ser grosso? Porque a gente não nasce pronto e a gente erra, e o erro é o plantio, né? Uma das, Automaticamente. uma das maiores, digamos assim, habilidades, né, ou competências que vão ser mais valorizadas, que já são, e isso vai estar cada vez mais intenso, é a inteligência emocional, né? Então, a inteligência emocional está atrelado ao autoconhecimento, à saúde emocional. As pessoas que tiverem mais resiliência, mais equilíbrio emocional, o cenário mostra que tem mais chances de sucesso em qualquer área, né, Lu? Não só dentro do mundo corporativo, mas um profissional autônomo, um advogado, um dentista, um médico, um psicólogo, um terapeuta, que tem um equilíbrio emocional, que tem uma inteligência emocional para lidar com as questões à sua volta, o sucesso, a tendência é que tenha um sucesso profissional maior, né? Porque quando você entra em desespero, em desequilíbrio e deixa o estresse, o medo, a ansiedade tomar conta, você perde completamente a sua razão, você perde completamente o seu controle. E aí perder o controle E não até vai. porque também, né, para acertar é preciso entender primeiro que nós somos seres humanos, o líder, o gestor que está ali também, ele é um ser humano como liderado, né, que tem seus traumas, suas crenças e sempre também sedentos por aprendizados, em busca de ser melhor cada dia. Claro, tem pessoas que estão na zona de conforto aí, mas é importante explorar o que está dentro de si, buscar sair da zona de conforto, entender, se abrir para o novo, deixar ir fluindo, né? Se eu sou grosso ou se eu errei, aceito que eu errei, é difícil às vezes de pedir desculpa, e trabalhar isso consigo, né? Por que eu tenho dificuldade de pedir desculpa? Que eu até ouvi de uma pessoa, eu não sou alguém, eu aceito, eu entendo que eu errei, mas eu não peço desculpas. Trabalha isso contigo, né? É diferente, às vezes muito Eu acho desafiador. que até para a gente ir encerrando aí, né, Luca? Eu acho que o tempo já tá no finalzinho, que eu vou ter um outro Nós compromisso. temos mais 10 minutinhos. Eu tenho que entrar em outro compromisso. Mas, assim, eu acho que uma dica que eu também trago bastante, assim, é você fazer uma listinha nesse momento. É um momento de fazer uma listinha. Quais são os meus pontos positivos, que eu considero que são forças, né? Tem até uma teoria que é da administração, que é a análise SWOT, né? SWOT, aquela análise tradicional dos pontos fortes, pontos fracos, fraquezas e oportunidades.
Então é o momento de você fazer uma análise SWOT, né? Uma sugestão aí, fazer uma análise SWOT da sua pessoa. O que eu tenho de força, que eu considero que são forças que eu preciso continuar investindo nesses pontos? O que são fraquezas, né? Quais são as oportunidades que eu enxergo agora, no momento, na minha vida, né? Na situação do momento? E quais são as ameaças? Então, um momento bom aí também de quarentena, outra sugestão, além das outras que a gente passou aqui ao longo da live, né, que o pessoal entrou depois, mas um momento também de fazer essa autoanálise, né, uma ferramenta aí para fazer essa autoobservação, essa autoanálise, né, entender o que pode ser melhorado, até para quando a gente retomar esse convívio social, seja no trabalho, seja, né, nas nossas relações, você voltar, né, com novos repertórios, né, voltar com de uma forma mais renovada em alguns pontos, né? Exatamente. Pri, para a gente finalizar e responder, pessoal, está nos assistindo, manda suas perguntas. Se vocês nos assistirem depois, também mande as perguntas, a gente vai estar repassando para a Priscila. Pri, se você pudesse deixar uma mensagem aí final para os nossos... para a nossa plateia, né? Nossa plateia virtual aí. É muito novo isso. Se você pudesse deixar uma mensagem para a gente estar finalizando, qual seria? Então, gratidão, né? Muito obrigada pelo convite, né? Deixo à disposição, tem as minhas redes sociais, tem o meu Instagram, meu Facebook, tem o meu YouTube também. Eu sou Priscila Ditz, psicoterapeuta. Eu trabalho com algumas técnicas integrativas e eu posso dizer assim que estamos juntos, né? Vivendo uma situação única que ninguém nunca imaginou que estaríamos passando, uma situação realmente histórica, né? Eu acho que vamos ter aí muitos livros, pesquisas, para entender esse momento que a gente viveu, né, de isolamento total. Eu acho que a última foi a gripe espanhola que aconteceu, né? Então, assim, que foi muito grave, como a gente está tendo agora, mas é um momento que não deve ser passado em branco. Eu sempre tenho isso para mim, sabe, Lu? Se a gente está passando por alguma coisa na nossa vida, no planeta, é porque tem algum significado, é porque tem algo que a vida, o universo, essa inteligência suprema que rege aí o nosso universo, Deus, tem alguma mensagem para nos passar. E a gente precisa entender, internalizar, fazer essa reflexão e ver o que a gente pode contribuir nesse momento para melhor, né? Para a vida das pessoas que estão à nossa volta, para a nossa vida, para o nosso... como eu sempre digo, hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas, né? Então, que possamos conviver, viver e conviver sempre da melhor forma possível, tá bom? Tá certo. Pri, agradeço muito por ter aceitado aí o nosso convite, compartilhar essas dicas aí de grande relevância nesse momento. E uma mensagem em resumo aí que eu deixo também, enquanto a vida há jeito, né? Porque a vida é uma caminhada que nos convida sempre aí a sermos pessoas melhores a cada dia, né? E viva a cada dia, sinta seus desafios a cada dia e olhe sempre para o amanhã, o que você pode fazer melhor e como você pode ser melhor. Pri, mais uma vez, muito obrigada, viu? Beijo grande a todos. Obrigada para quem acompanhou. Até a próxima. E qualquer dúvida, estou à disposição. Tenho minhas redes sociais e um grande abraço para todos. Sim, pessoal, mandem suas dúvidas. Mesmo que vocês nos assistirem depois, pode deixar suas dúvidas aqui para a gente também, que a gente pode estar repassando aí para a Priscila. Se vocês quiserem acessar as redes da Priscila, acessa aqui na nossa bio, que lá tem a Priscila marcadinha também. Vocês conseguem estar seguindo a Priscila. A Sheila nos falou aqui, estou lendo O Poder do Hábito e a live de vocês foi maravilhosa. Gratidão. Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.